Chegamos ao programa 3 do Bismart. Esse programa que eu resolvi criar para te ajudar a equilibrar melhor vida pessoal e profissional. E quando a gente fala de equilibrar vida pessoal e profissional, a gente está falando, obviamente, também daquilo que a gente faz no trabalho. O trabalho é uma parte muito importante da nossa vida, não há dúvida disso. E durante muito tempo eu trabalhei no mercado de comunicação, trabalhei em agência de comunicação. E agência de comunicação, eu não sei se você sabe como é. É loucura. Como assim loucura? Muito trabalho, muita pressão, sem prazo, muito imprevisto. Parece com alguma coisa que você já viveu? Cara, quando eu comecei a trabalhar, em determinado momento eu falei, cara, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Porque quando a gente pensa que as coisas vão melhorar no sentido de que fui promovido, agora eu tenho um novo cargo, agora eu trabalho numa nova empresa, agora os desafios são mais legais, o trabalho vai ser mais legal, o que acontece? O volume aumenta. E o que a gente viu nos últimos anos, e vai continuar vendo, tá? Porque a tecnologia tem acelerado esse processo e a pressão por resultados dentro das empresas está cada vez maior. Então, o que a gente vai ver é um aumento de volume cada vez maior em relação a projetos, demandas, tarefas e cada vez menos pessoas. Conforme as coisas vão chegando, a gente vai perdendo um pouco esse controle. E é natural, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Como você faz para não esquecer as coisas do trabalho? Porque muitas vezes vão chegando coisas e você está no meio de uma execução de alguma coisa. E aí você vai esquecendo dessas coisas. Eu sei que você talvez já tenha tido um caderno onde você vai anotando as coisas, mas fica uma bagunça. Você precisa ter uma organização. E para isso não há nada melhor do que você ter a sua organização baseada em projetos. O que significa isso? A organização baseada em projetos é o seguinte: cada demanda que chega, pensa em vários sacos. Os projetos são sacos. E as tarefas que chegam são as pecinhas. Quando você tem uma pré-organização, ou seja, você separa os sacos em determinados lugares. Separa esses sacos em determinados lugares. Os sacos são os projetos. Então, na minha época, que eu trabalhava no mundo corporativo, os sacos eram os clientes. Dentro dos sacos tinham outros sacos. Um pouquinho mais de sacos dentro desse saco, né? Então, dentro do saco grande, tinham sacolas médias. Vamos chamar de sacolas. As sacolas eram os projetos. Os sacos eram os clientes, as sacolas eram os projetos. E todos os dias chegavam centenas de pecinhas. O que eram as pecinhas? As tarefas de cada projeto, que por sua vez fazia parte de cada cliente. O que você deve fazer para organizar e não esquecer de nada no trabalho? Pré-organizar, pré-separar os sacos e as sacolas. Quais são os clientes, caso você tenha clientes? Quais são os projetos desses clientes? E você tem cliente. Mesmo que você trabalhe numa indústria, você tem os clientes internos. E os clientes internos têm projetos específicos, cada um deles. Chegarão pecinhas por e-mail, ou seja, tarefas. Chegarão pecinhas por WhatsApp, chegarão pecinhas por Slack, chegarão pecinhas por Teams, chegarão pecinhas por telefone, chegarão pecinhas por todos os lados. E sabe o que você vai fazendo com essas pecinhas no momento que elas chegam? Organizando nas sacolas, organizando nos sacos. Uma vez eu estava com muita coisa no trabalho, mas muita coisa mesmo, era um projeto enorme. Eu estava tocando um projeto muito grande, era um evento de lançamento de eletrodomésticos enorme para 600 distribuidores, um negócio gigante. E aí, cara, outras coisas de outros projetos começaram a chegar. E eu dei uma surtada. E eu lembro de uma chefe minha falar pra mim assim: Stênio, primeiro organiza, depois executa. Cara, essa frase me fez ter a clareza de que quando as pecinhas chegam, primeiro eu coloco as pecinhas nas sacolinhas. Por quê? Porque quando você organiza, você tem mais clareza. Clareza visual, inclusive. Você pode organizar num aplicativo, você pode organizar num board, você pode organizar no caderno. Fato é que você precisa ter essa visão do macro para o micro, ou seja, do saco, cliente, sacola, projeto, pecinha, tarefa. Quando você tiver essa organização por funil, toda vez que chegar uma pecinha, você coloca dentro desse saco.
E aí, quando você vai executar, você olha para as tarefas, para as pecinhas só daquele projeto. E aí a sua execução fica otimizada, ela dura menos tempo. Porque você executa aquele conjunto de tarefas daquele projeto. Se nós formos listando tarefas de forma desordenada, misturando projetos, a gente vai perdendo o nosso foco execucional. Porque a gente vai ter que transitar de projeto em projeto e até a gente retomar o foco, a gente perde a nossa energia. Então a minha recomendação para você é: organize sua vida e o seu trabalho, é claro, por projetos. Ah, Stênio, mas eu não tenho a clareza. Se você não sabe, reúna pequenas tarefas, entenda, essas tarefas são do mesmo cliente? Essas tarefas são da mesma demanda que eu fui solicitado? É de um relatório? Essas tarefas fazem parte de um relatório? Esse relatório faz parte de algum projeto? Essa análise faz parte de quem pediu? Qual área da empresa pediu? E aí eu começo a ter uma organização visual, espacial das tarefas. Lembre, do macro para o micro. Saco, sacola, pecinha. Chegaram as pecinhas, coloca dentro da sacola. Que sacola? Que está dentro do saco. E aí, quando te perguntarem algo, quando o seu chefe, sua chefe te perguntarem algo sobre determinado cliente, determinado projeto, você só vai acessar aquela sacola. Você não vai precisar mais lembrar de coisas. Porque você tem tudo organizado dentro dos sacos e sacolas. Se você quiser usar como diz, cards e colocar dentro de caixas, por que não? Entenda que a forma, efetivamente, ela não é o mais importante. O importante é o princípio da organização. Quando você entende o princípio da organização, as coisas fluem mais fácil. E aí a gente não fica nessa loucura, né, de tentar descobrir o que está acontecendo no trabalho, de lembrar de coisas dentro do banho, de eventualmente ir dormir, não conseguir dormir porque a cabeça fica borbulhando. Você vai tirando da cabeça, você vai recolhendo as pecinhas e colocando dentro dos sacos, dentro das sacolas, e vai organizando isso. Para depois você só acessar e executar. Acessa, executa. Acessa, executa. Simples. Se fez sentido para você, deixa o seu like, deixa o seu comentário, me deixa a sua dúvida, seu maior desafio em relação ao equilíbrio de vida pessoal e profissional. E não se esqueça de se inscrever no canal. É importante para que a gente continue crescendo aqui dentro do YouTube. Tá bom? Tamo junto e um excelente dia para você.